Na festa mais luxuosa da cidade, onde ninguém olha para quem não pertence, uma jovem surge desafiando todas as regras. Uma jovem, vinda de uma realidade onde o luxo não existe, atravessa aquele universo com passos firmes e um olhar que ninguém ali sabia sustentar. Diante de um garoto solitário preso em sua cadeira de rodas, ela rompe o silêncio dos olhares e faz um convite que muda tudo. Levante e dance comigo. Se você ama boas histórias, por favor, se inscreva no nosso canal e comente de onde você é. Continuamos. A noite prometia ser memorável. O tradicional baile de inverno da Fundação Monteiro, evento que reunia a elite de São Paulo no imponente Teatro Municipal, era mais que uma simples celebração. Era uma declaração de poder. Este ano, o patriarca da família, Teodoro Monteiro, fazia questão de que tudo estivesse ainda mais grandioso. Afinal, seria o evento que marcaria o retorno do seu único neto, Mateus, à sociedade paulistana. Os holofotes iluminavam a fachada do Teatro Municipal com sua arquitetura neoclássica, enquanto limusines desfilavam pela Avenida São João, despejando os ilustres convidados trajados em vestidos de gala e smokings impecáveis. O ar estava carregado com o perfume de flores importadas que adornavam a entrada principal, misturado ao aroma de champanhe francês que já começava a circular. Dentro do salão principal, os lustres de cristal reluziam sobre a decoração meticulosamente planejada. Garçons circulavam com bandejas de prata, enquanto uma orquestra de câmara tocava composições clássicas, criando a trilha sonora perfeita para os sorrisos calculados e as conversas sobre investimentos e viagens internacionais. Em um canto, reservado afastado da agitação central, encontrava-se Mateus Monteiro, 17 anos, sentado em sua cadeira de rodas. Seus olhos verdes refletiam uma mistura de tédio e desconforto. Há 2 anos, um grave acidente durante uma viagem de esqui na Suíça havia mudado completamente sua vida. O jovem, que antes praticava todos os esportes possíveis e era conhecido por sua energia inesgotável, agora dependia de suportes metálicos nas pernas para qualquer tentativa de ficar em pé. "Está tudo bem, Mateus?" perguntou sua mãe, Elisa Monteiro, ajustando desnecessariamente a gravata borboleta do filho. "Lembre-se que não precisamos ficar muito tempo se você se sentir cansado." "Estou bem, mãe", respondeu secamente, afastando a mão dela com um gesto suave, mas firme. "Só não entendo por que o vovô insistiu tanto na minha presença. Todo mundo aqui só vai me olhar com pena. Seu avô acredita que já é hora de você retomar sua vida social", ela justificou, lançando um olhar para Teodoro, que conversava animadamente com um grupo de empresários do outro lado do salão. "E além disso, é uma ótima oportunidade para mostrar a todos que a família Monteiro continua forte e unida, não é mesmo?" completou Mateus com ironia. "O herdeiro danificado ainda é um bom símbolo para a imagem da empresa." "Mateus", repreendeu Elisa, "não fale assim. Seu avô só quer o seu bem." O jovem suspirou, observando a multidão. Alguns convidados o olhavam de relance, desviando o olhar rapidamente quando percebiam que ele havia notado. Outros vinham cumprimentá-lo com sorrisos de piedade que ele detestava. "Como você está forte! Que bom te ver aqui! Sua recuperação tem sido inspiradora." Frases vazias que ele sabia traduzir perfeitamente para o que realmente significavam. "Que pena que você nunca mais será o mesmo." Do outro lado da cidade, no bairro do Bom Retiro, uma jovem verificava seu reflexo uma última vez no pequeno espelho pendurado na parede descascada. Janaína Oliveira, 25 anos, ajustava o único vestido social que possuía, uma peça simples de cetim azul marinho que havia comprado em um brechó e adaptado ela mesma. Seus cabelos cacheados estavam presos em um coque elegante, e o batom vermelho destacava seu sorriso determinado. "Jana, tem certeza que quer fazer isso?" perguntou Dona Zuleide, sua vizinha, uma senhora negra de 70 anos que a observava da porta. "Se te pegarem, você pode ter problemas sérios." "Preciso tentar, Dona Zu", respondeu Janaína, colocando cuidadosamente em sua pequena bolsa um convite falsificado para o baile de inverno.
O projeto está prestes a fechar, e todos aqueles milionários reunidos são nossa última esperança. Se eu conseguir falar com um deles, só um, talvez consiga salvar o Instituto Passos. O Instituto Passos havia sido fundado por Janaína 3 anos antes, em uma pequena sala alugada no Centro Comunitário do Bom Retiro. Professora de dança formada pela Escola Municipal de Bailado, ela havia desenvolvido uma metodologia inovadora para ensinar dança a crianças e adolescentes com deficiências físicas. O que começara como um projeto voluntário nas horas vagas se transformara em sua missão de vida, especialmente após os resultados surpreendentes que vinha obtendo. O Lucas conseguiu ficar em pé sozinho ontem, pela primeira vez desde o acidente. Contou Janaína com os olhos brilhando. A mãe dele chorou tanto. Disse que nenhum dos tratamentos caros que fizeram antes tinha conseguido motivá-lo como nossas aulas. Você faz milagres com aquelas crianças, minha filha, concordou Dona Zuleide. Mas esses granfinos não vão dar atenção para uma desconhecida, eles só se importam com quem já é do círculo deles. Não tenho escolha, insistiu Janaína pegando sua bolsa. O aluguel vence na próxima semana e os equipamentos que a doutora Cecília precisa para continuar a pesquisa custam mais do que arrecadamos em um ano inteiro. Não posso deixar o instituto acabar, Dona Zu. Não posso abandonar aquelas crianças. Doutora Cecília Prado era uma renomada neurocientista que, impressionada com os resultados do método de Janaína, havia proposto uma parceria para estudar cientificamente os efeitos da dança na recuperação neuromotora. Seus estudos preliminares já mostravam resultados promissores, mas sem financiamento adequado. Tanto a pesquisa quanto o instituto inteiro estavam condenados. Só me prometa que vai tomar cuidado, pediu a idosa, abraçando Janaína. E lembre-se que não importa o que aconteça lá, o valor do seu trabalho não depende do reconhecimento daquela gente. Janaína sorriu, retribuindo o abraço. Prometo voltar antes da meia-noite, como uma boa Cinderela. Cinderela do Bom. Retiro, riu Dona Zuleide. Só espero que você encontre seu príncipe encantado lá. De preferência, um bem rico e generoso. Enquanto isso, no Teatro Municipal, Teodoro Monteiro finalmente se aproximava do neto. Alto, imponente em seus 70 anos, com cabelos brancos perfeitamente penteados e um terno sob medida que custava mais que um carro popular, ele era a personificação do sucesso empresarial brasileiro. Mateus, meu rapaz, exclamou, apoiando uma mão no ombro do neto. Está na hora de circular um pouco. Tem muita gente importante querendo te conhecer. Vovô, não estou com vontade de ser exibido como uma atração de circo, respondeu Mateus, com a franqueza que só um adolescente poderia ter com o temido CEO da Monteiro Incorporações. Não seja ridículo, repreendeu Teodoro, mantendo o sorriso para quem os observava de longe. Ninguém está te exibindo, mas você é meu neto e o futuro da empresa. As pessoas precisam saber que seu acidente não mudou nada. Mas mudou tudo, rebateu Mateus, indicando discretamente as pernas. Sua condição é temporária, afirmou Teodoro, com a convicção de quem estava acostumado a dobrar a realidade à sua vontade. Os médicos suíços garantiram que com os tratamentos certos, você voltará a andar normalmente. Os médicos dizem muita coisa para quem paga o suficiente, murmurou Mateus, mas seu avô fingiu não ouvir. Vamos, deixe-me empurrar sua cadeira. O governador acabou de chegar com a esposa e quer te conhecer. Enquanto era conduzido pelo salão como um troféu, Mateus observava os casais dançando na pista central. Havia um tempo em que ele adorava dançar, especialmente os ritmos latinos, que aprendera durante uma temporada de intercâmbio na Argentina. Agora, aquele simples prazer parecia mais distante que as estrelas acima do teto ornamentado do Teatro Municipal. Foi nesse momento que as portas principais se abriram e Janaína entrou no salão. Diferente das outras mulheres com seus vestidos, de estilistas famosos e joias reluzentes, ela se destacava pela simplicidade elegante e pela postura confiante. Seus olhos percorreram rapidamente o ambiente, avaliando a situação. Precisava encontrar alguém receptivo,
alguém que pudesse ouvir sobre o Instituto Passos sem chamar a segurança imediatamente. Seu olhar cruzou com o de Mateus e, por um breve momento, algo inexplicável aconteceu. Uma conexão, um reconhecimento mútuo entre dois seres que, apesar das circunstâncias completamente diferentes, compartilhavam o mesmo sentimento de não pertencimento àquele mundo de aparências. E foi assim, sob o brilho dos lustres centenários do Teatro Municipal de São Paulo, que o destino começou a tecer os fios que uniriam duas almas improváveis em uma dança que transformaria não apenas suas vidas, mas as de muitos outros. Janaína sabia que não teria muito tempo. Uma vez que percebessem que ela não pertencia àquele ambiente, seria rapidamente escoltada para fora. Precisava agir com naturalidade, como se aquele mundo de cristais e champanhe fosse seu habitat natural. Aceitou uma taça oferecida por um garçom e começou a circular pelo salão, mantendo os ouvidos atentos às conversas ao seu redor. A Fundação Monteiro doou 5 milhões para a nova ala do Hospital Albert Einstein, comentava uma senhora, coberta de joias. Dizem que é parte da campanha de reabilitação do neto do Teodoro. Coitado do rapaz, respondeu sua companheira. Tão jovem e com a vida praticamente acabada. Railisa está devastada, claro, mas mantém as aparências. Janaína sentiu um aperto no coração. Falavam sobre o garoto na cadeira de rodas que havia notado antes. Mesmo naquele ambiente de riqueza extrema, o preconceito e a piedade superficial eram moedas correntes. Conhecia bem aquele tipo de atitude. Era a mesma que enfrentava quando apresentava seu projeto para potenciais investidores que viam as crianças com deficiência como coitadinhas e não como seres humanos com potencial imenso. Do outro lado do salão, Mateus estava cada vez mais irritado com a situação. Seu avô o apresentava a um empresário após outro, todos com o mesmo olhar condescendente e as mesmas frases vazias. Quando cansar dessa apresentação, me avisa, sussurrou sua prima Carolina, 19 anos, aproximando-se com 2 taças de champanhe. Ofereceu uma para Mateus, escondendo o gesto do olhar vigilante de Teodoro. Você é minha salvadora, agradeceu ele tomando um gole discreto. Quanto tempo achas que vai durar esse circo? Conhecendo o vovô a noite toda, respondeu Carolina, sentando-se ao lado do primo. Mas olha pelo lado positivo, a comida está incrível e a banda não é tão ruim. Eu daria tudo para poder sair daqui e ir comer um cachorro-quente na Avenida Paulista, confessou Mateus. Lembra quando a gente fugia das festas chatas da família e ia para o Ibirapuera andar de skate? Os olhos de Carolina se entristeceram por um momento. Lembro sim, mas teremos outras aventuras, Mateus, diferentes, mas igualmente divertidas. Não, precisa mentir para me fazer sentir melhor, respondeu ele com um sorriso amargo. Sei que nada será como antes. Foi nesse momento que Janaína se aproximou. Não havia sido sua intenção inicial, mas algo no olhar daquele rapaz a atraía, talvez porque entre todos naquele salão ele parecia tão deslocado quanto ela. Com licença, disse ela com uma confiança que não sentia. Este lugar está reservado? Carolina e Mateus a olharam com surpresa. Não era comum que pessoas se aproximassem tão diretamente, especialmente considerando a presença constante dos seguranças pessoais da família Monteiro. Não, fique à vontade, respondeu Carolina, curiosa com aquela desconhecida que, claramente, não fazia parte do círculo usual de convidados. Você é amiga de alguém da família? Na verdade, sou convidada da fundação, improvisou Janaína. Trabalho com projetos sociais na área de acessibilidade. Os olhos de Mateus se iluminaram com um interesse genuíno pela primeira vez naquela noite. Que tipo de projetos? Janaína. Hesitou por um momento. Não planejava revelar seu verdadeiro propósito tão cedo, mas havia algo na expressão daquele jovem que a encorajou a prosseguir. Dirijo um instituto que usa dança como terapia complementar para crianças e adolescentes, com limitações motoras, explicou ela. Desenvolvemos uma metodologia que combina elementos de diversos estilos de dança com princípios neurocientíficos para estimular a neuroplasticidade. Parece interessante, comentou Carolina, genuinamente impressionada. E funciona.
Temos resultados surpreendentes, respondeu Janaína, seus olhos brilhando com paixão. Crianças que os médicos disseram que nunca mais andariam estão dando seus primeiros passos. Adolescentes que haviam perdido toda a autoestima estão redescobrindo sua confiança através do movimento. Mateus a observava intensamente, absorvendo cada palavra. E onde fica esse instituto? No Bom Retiro, respondeu ela. Começamos em uma sala pequena no centro comunitário, mas agora ocupamos um galpão antigo que adaptamos com barras de balé, espelhos e equipamentos básicos de fisioterapia. Nunca ouvi falar de algo assim em São Paulo, comentou Mateus. Porque provavelmente seus médicos só recomendam tratamentos convencionais caríssimos, respondeu Janaína sem pensar, arrependendo-se imediatamente do tom. Desculpe, não... Quis ser grosseira. Para sua surpresa, Mateus sorriu. Não, você está absolutamente certa. Já passei por tantos especialistas que perdi a conta. Suíça, Estados Unidos, Alemanha, sempre com a mesma promessa de milagres que nunca acontecem. Não prometemos milagres, explicou Janaína. Oferecemos ferramentas para que cada pessoa encontre seu próprio caminho de superação, no seu próprio tempo. Ninguém força ninguém a fazer o que não consegue. Pelo contrário, celebramos cada pequena conquista, cada novo movimento descoberto. Carolina observava fascinada a interação entre os dois. Havia meses que não via seu primo tão animado, conversando com alguém fora do círculo familiar com tanto interesse. Seu instituto aceita visitantes? Perguntou ela de repente. Antes que Janaína pudesse responder, uma voz grave interrompeu a conversa. Mateus, Carolina, quem é sua amiga? Perguntou Teodoro Monteiro, aproximando-se com seu andar imponente. Janaína sentiu o coração acelerar. Estava diante do homem mais poderoso da festa, o bilionário cuja fundação poderia salvar seu instituto com uma simples assinatura. Mas o olhar desconfiado que ele lhe lançava não era encorajador. Vovô, esta é... Carolina hesitou, percebendo que não sabia o nome da moça. Janaína Oliveira, apresentou-se ela, estendendo a mão com uma confiança que não sentia. É um prazer conhecê-lo, Sr. Monteiro. Seu trabalho filantrópico é admirável. Teodoro apertou sua mão brevemente, analisando-a dos pés à cabeça. E o que a traz ao nosso evento, senhorita Oliveira? Não me recordo de seu nome na lista de convidados. O momento que Janaína temia havia chegado. Ela poderia inventar uma desculpa, tentar ganhar mais tempo, mas algo na presença daquele rapaz na cadeira de rodas a fez optar pela verdade. Na realidade, Sr. Monteiro, não fui convidada oficialmente, admitiu ela, mantendo a postura ereta. Vim porque dirijo um instituto que está prestes a fechar por falta de recursos, e acreditei que este seria o lugar ideal para encontrar pessoas que pudessem se interessar por nosso trabalho. Um silêncio tenso se instalou. Carolina parecia preocupada, Mateus surpreso e Teodoro, bem, sua expressão era indescritível. Está me dizendo que invadiu um evento privado para pedir dinheiro? Questionou ele, com a voz perigosamente calma. Vim compartilhar uma oportunidade de investimento social com retorno comprovado, corrigiu Janaína, segurando o olhar dele. O Instituto Passos desenvolve um trabalho único no Brasil, combinando dança e neurociência para a reabilitação de pessoas com limitações motoras. Já ajudamos mais de 100 crianças e adolescentes a recuperarem mobilidade e autoestima, a um custo muito inferior aos tratamentos convencionais. Teodoro fez um gesto discreto, e 2 seguranças começaram a se aproximar. Mateus percebeu o movimento e, numa atitude que surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo, interviu. Vovô, espera, pediu ele. Eu gostaria de ouvir mais sobre esse instituto. Mateus, não seja ingênuo, repreendeu Teodoro. Esta senhora claramente é uma oportunista que invadiu nossa festa privada. E se ela estiver falando a verdade, insistiu o jovem. A fundação não está sempre procurando projetos inovadores para apoiar. Esse parece exatamente o tipo de iniciativa que você sempre diz valorizar. Teodoro hesitou, dividido entre a indignação pela invasão e a raridade de ver seu neto demonstrando interesse por algo desde o acidente.
5 minutos, concedeu finalmente. Senhorita Oliveira, você tem 5 minutos para me convencer de que não devo chamar a polícia. Janaína respirou fundo. Era sua única chance. Com uma eloquência nascida da paixão genuína pelo seu trabalho, ela começou a explicar a metodologia do Instituto Passos, os resultados obtidos, a parceria com a doutora Cecília Prado, os estudos científicos em andamento e, principalmente, as histórias de transformação das crianças atendidas. À medida que falava, percebia que Mateus se inclinava cada vez mais para frente em sua cadeira, completamente absorto. Carolina também parecia genuinamente interessada. Quanto a Teodoro, sua expressão permanecia impassível. Mas ele não a interrompeu nenhuma vez. Nosso aluguel vence na próxima semana, concluiu Janaína. Sem um novo financiamento, teremos que encerrar as atividades e dispensar as 50 crianças que atendemos atualmente. Não estou pedindo caridade, Sr. Monteiro. Estou oferecendo uma parceria com resultados comprovados e retorno social mensurável. Quando terminou, o silêncio que se seguiu parecia interminável. Finalmente, Teodoro falou. Impressionante sua determinação, senhorita Oliveira. Poucos teriam a coragem de fazer o que você fez esta noite. Ele tirou um cartão do bolso interno do paletó e o estendeu para ela. Minha secretária entrará em contato para agendar uma visita ao seu instituto. Não prometo nada além de uma avaliação justa. Janaína pegou o cartão com mãos trêmulas, mal acreditando no que acabara de acontecer. Obrigada, Sr. Monteiro. Não se arrependerá. Isso ainda veremos, respondeu ele secamente. Agora, se me dão licença, tenho outros convidados para atender. Voltando-se para o neto, acrescentou. Mateus, comporte-se. Enquanto Teodoro se afastava, Carolina deu um tapinha no braço do primo. Vou buscar mais bebidas para celebrarmos esse pequeno milagre. Já volto. Sozinhos, pela primeira vez, Mateus e Janaína se encararam em silêncio por alguns segundos. Por que fez isso? Perguntou ela finalmente. Por que me defendeu? Mateus deu de ombros com um meio sorriso. Talvez porque você seja a única pessoa nesta festa que não me olhou com pena. Ou talvez porque, depois de 2 anos ouvindo que preciso aceitar minhas limitações, foi refrescante conhecer alguém que acredita em possibilidades. É exatamente isso que ensinamos no Instituto, respondeu Janaína sorrindo. Que limitações não definem quem somos ou do que somos capazes. A orquestra começou a tocar uma valsa suave, e vários casais se dirigiram para a pista de dança. Mateus observou o movimento com uma expressão que misturava nostalgia e resignação. Você dança? Perguntou Janaína, surpreendendo-o. Costumava dançar, corrigiu ele. Antes do acidente, era uma das minhas paixões. E quem disse que não pode mais? Desafiou ela. Mateus riu sem humor. Acho que minhas pernas deixaram isso bem claro. Janaína o observou por um momento, avaliando. Então, com uma decisão súbita, estendeu a mão. Levante e dance comigo, disse ela, com uma convicção surpreendente. Mateus a encarou como se ela tivesse perdido o juízo. Você está louca. Não posso ficar em pé sem os suportes, e mesmo com eles mal consigo dar 2 passos sem ajuda. Não pedi para você correr uma maratona, insistiu Janaína, mantendo a mão estendida. Pedi para você dançar comigo. Apenas um momento. Um único momento em que você não seja definido por sua cadeira de rodas. Algo naquelas palavras, na intensidade daquele olhar, tocou Mateus profundamente. Ele olhou para a pista de dança, para seu avô conversando do outro lado do salão, para os convidados que ocasionalmente lançavam olhares de piedade em sua direção. Então, com um suspiro profundo, apoiou as mãos nos braços da cadeira. Se eu cair e fizer papel de idiota na frente de toda essa gente, a culpa será sua, advertiu, com um brilho de desafio nos olhos. Se você cair, caímos juntos, prometeu Janaína sorrindo. Mas você não vai cair. E naquele momento, sob o olhar atônito dos convidados mais próximos, Mateus Monteiro se preparava para seu primeiro passo de dança em 2 anos, sem saber que aquele simples gesto mudaria não apenas sua vida, mas a de muitas outras pessoas. RTT. Salão inteiro parecia ter silenciado
quando Mateus, com um esforço visível, começou a se levantar de sua cadeira de rodas. Seus braços tremiam ligeiramente enquanto suportavam o peso do corpo e seu rosto demonstrava uma concentração intensa. Ao lado dele, Janaína permanecia com a mão estendida, seus olhos fixos nos dele, transmitindo uma confiança inabalável. Respire fundo, instruiu ela suavemente. Não pense no salão inteiro. Não pense nas pessoas. Este momento é só seu. Aos poucos, Mateus conseguiu ficar de pé, apoiando-se parcialmente nos suportes metálicos que envolviam suas pernas. Estavam tão próximos que ele podia sentir o perfume suave de Janaína. Algo simples com notas de jasmim, completamente diferente dos perfumes caros e elaborados que as mulheres daquele círculo social costumavam usar. E agora? Perguntou, ele com a voz um pouco tensa pelo esforço. Agora você coloca uma mão no meu ombro, explicou ela, guiando gentilmente a mão dele, e eu coloco a minha na sua cintura para dar apoio. Do outro lado do salão, Carolina avistou a cena e quase derrubou as taças que carregava. Rapidamente procurou seu tio Ricardo, pai de Mateus, que conversava distraidamente com alguns investidores. Tio Ricardo, chamou ela com urgência, olhe para a pista de dança. Ricardo Monteiro, um homem de meia idade com os mesmos olhos verdes do filho, virou-se confuso. Quando avistou Mateus de pé, prestes a tentar dançar com uma desconhecida, seu rosto empalideceu. Meu Deus, ele vai cair, murmurou, começando a se movimentar em direção ao filho. Quem é essa moça? Onde estão os seguranças? Carolina segurou seu braço. Espere, tio, olhe com atenção. Na pista, Mateus deu seu primeiro passo vacilante. Suas pernas, enrijecidas por meses de imobilidade, protestavam a cada movimento. Mas Janaína o guiava com firmeza e paciência. Isso mesmo, incentivou ela. Não tente seguir o ritmo da música ainda. Encontre o seu próprio ritmo primeiro. Todo mundo está olhando, murmurou Mateus, tensionando-se ao perceber os olhares. Deixe. Que olhem, respondeu Janaína, que vejam o que você é capaz de fazer. Com esforço, Mateus conseguiu dar outro passo, e depois mais um. Não era exatamente uma dança. Era mais um balançar hesitante, uma tentativa de movimento que desafiava as expectativas de todos, inclusive as dele mesmo. Mas para quem não o via fora da cadeira de rodas há 2 anos, era como testemunhar um milagre. Elisa Monteiro, mãe de Mateus, juntou-se ao marido e à sobrinha, levando a mão à boca em choque. Quem é aquela moça? Perguntou com lágrimas se formando nos olhos. O que ela está fazendo com nosso filho? Parece que está ajudando ele a dançar, respondeu Carolina com um sorriso crescendo em seu rosto. E parece que está funcionando. Isso é loucura, protestou Ricardo. Ele mal consegue ficar em pé sozinho. Os médicos disseram que forçar as pernas poderia causar mais danos. Os médicos também disseram que ele nunca mais andaria sem aparelhos, lembrou Carolina. E olhe para ele agora. Na pista, Mateus começava a encontrar um certo ritmo, ainda apoiado em Janaína, mas cada vez mais confiante. Seu rosto, antes tenso, agora exibia uma expressão que misturava concentração e algo que há muito tempo não aparecia ali. Prazer. A sensação de movimento, de controle, de participação, tudo isso estava devolvendo a ele uma parte de si mesmo que acreditava ter perdido para sempre no acidente. Como você faz isso? Perguntou ele, enquanto tentava um giro lento. Como? Sabe exatamente como me guiar? É o que faço todos os dias no instituto, explicou Janaína. Cada corpo é diferente, cada limitação é única. Meu trabalho é encontrar o potencial escondido por trás do que parece impossível. O momento mágico durou apenas alguns minutos. Logo, as pernas de Mateus começaram a falhar. O cansaço, tomando conta de músculos há muito tempo subutilizados. Percebendo a mudança, Janaína o guiou suavemente de volta para sua cadeira. Já chega por hoje, disse ela com firmeza, porém gentil. Você foi incrível. Foi patético, rebateu, ele respirando com dificuldade enquanto se sentava. Mal consegui me mover. Mateus, chamou Janaína segurando seu olhar.
Você dançou, depois de 2 anos você dançou. Não diminua essa conquista. Antes que ele pudesse responder, foram cercados por Ricardo, Elisa e Carolina, seguidos de perto por Teodoro, cujo rosto estava impossível de ler. O que você pensa que está fazendo? Demandou Ricardo, dirigindo-se diretamente a Janaína. Quem te deu permissão para tirar meu filho da cadeira? Pai, fui eu que quis, interveio Mateus, recuperando o fôlego. Ela não me forçou a nada. Ricardo, acalme-se, pediu Elisa, colocando uma mão no braço do marido. Voltando-se para Janaína, perguntou com mais controle. Você é fisioterapeuta? Tem alguma qualificação para lidar com casos como o do Mateus? Sou professora de dança especializada em trabalhar com pessoas com limitações físicas, respondeu Janaína, mantendo a compostura. Desenvolvi um método que combina elementos de dança com princípios terapêuticos. E acha que alguns passos de dança vão curar meu filho? Questionou Ricardo, ainda alterado. Não estou oferecendo cura, Sr. Monteiro, rebateu Janaína com firmeza. Estou oferecendo possibilidades, e pelo que vi hoje, seu filho tem muito mais potencial do que vocês parecem acreditar. Um silêncio. Tenso se instalou. Teodoro, que até então apenas observava, finalmente falou. Ricardo, Elisa, vamos continuar esta conversa em um lugar mais privado. Voltando-se para o neto, acrescentou. Mateus, você está bem? Precisa de alguma coisa? Estou bem, vovô, respondeu o jovem com uma energia que surpreendeu a todos. Na verdade, melhor do que estive em muito tempo. Teodoro assentiu lentamente, estudando o rosto do neto, como se procurasse sinais de dor ou desconforto. Não encontrando a nenhum, virou-se para Janaína. Senhorita Oliveira, agradeço sua iniciativa com meu neto. No entanto, peço que compreenda que a condição dele é delicada e qualquer atividade física deve ser supervisionada por profissionais qualificados. Compreendo perfeitamente, Sr. Monteiro, respondeu Janaína, e lhe asseguro que tenho qualificação para o trabalho que realizo. Mas entendo sua preocupação e respeito o direito da família de decidir o que é melhor para Mateus. Eu também tenho esse direito, interrompeu Mateus, surpreendendo a todos, e quero conhecer o Instituto Passos. Os pais de Mateus trocaram olhares preocupados. Ricardo parecia prestes a protestar, mas Elisa colocou uma mão em seu braço, silenciando-o. Mateus, começou ela cautelosamente, entendo seu entusiasmo, mas precisamos consultar seus médicos antes de autorizar qualquer nova terapia. Mãe, há 2 anos estou seguindo à risca tudo o que os médicos recomendam, argumentou Mateus. Faço fisioterapia todos os dias, tomo todos os remédios, uso todos os equipamentos caríssimos que vocês compram. E qual foi o resultado? Continuo preso a esta cadeira. A recuperação leva tempo, tentou Ricardo. Tempo não é o problema, rebateu Mateus. O problema é que ninguém realmente acredita que posso melhorar. Vocês, os médicos, todo mundo já aceitou que este é meu limite. Virando-se para Janaína, continuou. Ela foi a primeira pessoa em muito tempo que não me olhou como um caso perdido. Teodoro observava a cena com interesse crescente. Havia algo no brilho dos olhos do neto, uma faísca que não via desde antes, do acidente, que o intrigava profundamente. Proponho um compromisso, disse ele finalmente. Como mencionei anteriormente, minha equipe visitará o Instituto Passos para uma avaliação completa. Se tudo estiver em ordem, podemos considerar uma visita supervisionada para Mateus com acompanhamento médico. Vovô, não preciso de uma equipe médica para visitar um instituto de dança, protestou Mateus. É isso ou nada, respondeu Teodoro firmemente. Sua saúde não é negociável, Mateus. O jovem suspirou resignado. Tudo bem, mas quero que seja logo. Senhorita Oliveira, continuou Teodoro, minha secretária entrará em contato amanhã para agendar a visita de avaliação. Peço que tenha toda a documentação do Instituto e os resultados de seus métodos organizados para a análise. Estaremos preparados, Sr. Monteiro, garantiu Janaína, e acredito que ficará impressionado com o que verá. Com um breve aceno, Teodoro se afastou, seguido por Ricardo e Elisa, que lançaram olhares preocupados para o filho antes de se juntarem.
Novamente aos outros convidados. Carolina, que havia permanecido em silêncio durante toda a troca, sorriu para Janaína. Bem, isso foi intenso, comentou. Mas incrível. Nunca vi meu primo tão animado desde o acidente. Ele tem muito potencial, respondeu Janaína. Só precisa de espaço para descobrir isso por si mesmo. Concordo, disse Mateus olhando para Janaína com nova admiração. E acho que encontrei a pessoa certa para me ajudar nessa descoberta. Carolina observou a troca de olhares entre os dois e sorriu discretamente. Acho que vou buscar algo para bebermos. Vocês dois claramente têm muito o que conversar. Quando ficaram sozinhos novamente, Mateus inclinou-se para a frente em sua cadeira. Por que está fazendo isso? Perguntou. Por que se arriscar tanto por mim e pelo seu instituto? Janaína considerou a pergunta por um momento. Porque acredito no que faço, respondeu finalmente. Porque vejo todos os dias o que acontece quando damos às pessoas a chance de superar seus próprios limites, em vez de definir limites para elas. Ela fez uma pausa olhando diretamente nos olhos dele. É porque quando o vi hoje, reconheci algo que vejo em muitas das crianças que chegam ao instituto. Um espírito aprisionado em um corpo que não responde como deveria, esperando apenas uma chance de se libertar. Mateus engoliu em seco, tocado pela sinceridade daquelas palavras. E se eu falhar? Perguntou sua voz quase um sussurro. E se não conseguir melhorar? Então terá tentado, respondeu ela simplesmente. E isso por si só já é uma vitória. Do outro lado do salão, Teodoro observava a interação entre seu neto e a misteriosa jovem que havia invadido sua festa. Seu assistente pessoal, Paulo, aproximou-se discretamente. Já iniciei a verificação de antecedentes da senhorita Oliveira e do Instituto Passos, informou em voz baixa. Devo incluir uma investigação mais profunda? Sim, respondeu Teodoro, sem tirar os olhos do neto. Quero saber tudo sobre ela e esse instituto. Histórico familiar, formação acadêmica, situação financeira, parceiros, metodologia, resultados comprovados. Tudo. Entendido, senhor. E Paulo, acrescentou Teodoro, seja discreto. Não quero que Mateus saiba dessa investigação. Enquanto o assistente se afastava, Teodoro continuava observando seu neto. Pela primeira vez em 2 anos, via Mateus sorrir de forma genuína, engajado em uma conversa que parecia realmente interessá-lo. Se aquela jovem invasora era responsável por essa mudança, talvez merecesse ser ouvida. Ou talvez fosse apenas mais uma oportunista tentando se aproveitar da fortuna da família Monteiro. De qualquer forma, Teodoro descobriria a verdade. Ninguém enganava Teodoro Monteiro. E ninguém, absolutamente ninguém, brincava com as esperanças de seu neto. Na manhã seguinte ao baile, Janaína chegou cedo ao Instituto Passos. O galpão reformado no Bom Retiro, com sua fachada simples e desbotada, contrastava dramaticamente com o luxo do teatro municipal onde estivera na noite anterior. Mas para ela, aquele espaço modesto, com seu cheiro de madeira e os espelhos grandes, nas paredes era mais precioso que qualquer salão de mármore. Jana, você conseguiu? Perguntou doutora Cecília Prado assim que a viu entrar. Aos 45 anos, a neurocientista exibia cabelos grisalhos que emolduravam um rosto marcado por linhas de expressão, principalmente ao redor dos olhos, resultado de anos, debruçada sobre microscópios e tomografias cerebrais. Janaína tirou o cartão de Teodoro Monteiro do bolso e o entregou à cientista com um sorriso exausto, mas vitorioso. Nem eu acredito ainda, confessou, desabando em uma das cadeiras dispostas ao longo da parede. Ele vai mandar uma equipe para avaliar o instituto. Se aprovarem, talvez consigamos o financiamento. Cecília examinava o cartão como se fosse um artefato precioso. Teodoro Monteiro em pessoa? Jana, isso é surreal. A Fundação Monteiro financia apenas projetos de grande escala, geralmente ligados a hospitais renomados. Eu sei, respondeu Janaína, passando as mãos pelo rosto. Mas aconteceu algo inacreditável ontem. Conheci o neto dele, Mateus. Ele tem limitações motoras após um acidente, está em cadeira de rodas e consegui fazê-lo dançar.
Foi só por alguns minutos, mas isso chamou a atenção da família inteira. Cecília arregalou os olhos. Você fez o quê? Jana, isso foi extremamente arriscado. E se ele tivesse se machucado? Poderíamos enfrentar um processo que acabaria com o instituto. Sei que foi arriscado, admitiu Janaína. Mas vi algo naquele garoto, Ceci. Uma vontade de viver que estava sendo sufocada por toda aquela superproteção. Precisava mostrar a ele que é possível. A cientista suspirou, conhecendo bem o ímpeto da amiga. Bom, o que está feito está feito. Agora precisamos nos preparar para essa visita. Vou organizar todos os dados da pesquisa, os resultados preliminares, as publicações onde fomos citados. Você precisa garantir que o espaço esteja impecável. E as crianças? Perguntou Janaína. Devemos cancelar as aulas durante a visita? De jeito nenhum, respondeu Cecília firmemente. Nosso maior argumento são os resultados práticos. Quero que eles vejam o método em ação, com as próprias crianças demonstrando o progresso. O som da porta se abrindo interrompeu a conversa. Era Lucas, um garoto de 12 anos, chegando para sua aula com a mãe, Dona Marlene. Caminhava com dificuldade, apoiado em muletas, resultado de um atropelamento que quase lhe custara as pernas 2 anos antes. Bom dia, tia Jana, cumprimentou animadamente. Adivinha só, consegui ficar em pé no chuveiro sozinho hoje. Janaína sorriu abaixando-se para abraçá-lo. Isso é maravilhoso, Lucas. Está vendo? Eu disse que você conseguiria. Nem acreditei quando vi, comentou Dona Marlene, uma mulher simples que trabalhava como diarista para sustentar o filho. Depois de tanto tempo tendo que dar banho nele sentado, vê-lo em pé sozinho foi como um milagre. Não é milagre. Dona Marlene, corrigiu Janaína gentilmente. É o resultado do esforço do Lucas e da consistência do tratamento. Ele está redescobrindo seu próprio corpo, encontrando novos caminhos neurais para realizar os movimentos. Seja lá como chama, para mim é bênção, insistiu a mãe, com lágrimas nos olhos. E pensar que os médicos do posto de saúde disseram que ele nunca mais andaria sem aparelhos. Cecília e Janaína trocaram olhares significativos. Era exatamente esse tipo de história que precisavam mostrar aos representantes da Fundação Monteiro. Enquanto isso, na cobertura triplex dos Monteiro no Jardim América, Mateus estava tendo sua sessão habitual de fisioterapia supervisionada por Dr. Henrique Mendonça, um dos mais renomados especialistas em reabilitação neuromotora do país. Está disperso hoje, Mateus, observou o médico, enquanto o jovem realizava exercícios de fortalecimento muscular. Aconteceu alguma coisa? Mateus hesitou, inseguro se deveria compartilhar os eventos da noite anterior. Seu pai havia sido categórico ao final da festa. Não quero que você se iluda com promessas milagrosas daquela moça. Vamos continuar com o tratamento que os melhores especialistas recomendaram. Conheci uma pessoa ontem, respondeu finalmente. Alguém que trabalha com um método diferente de reabilitação usando dança. Dr. Henrique ergueu as sobrancelhas. Dança-terapia? Existem algumas abordagens interessantes nessa linha, principalmente para pacientes com Parkinson. Mas para casos como o seu, Mateus, com comprometimento do nervo ciático e fratura de L2, os protocolos convencionais têm eficácia comprovada. E por que não estou melhorando, então? Desafiou Mateus. Estou seguindo esse protocolo à risca há 2 anos. Você está melhorando, rebateu o médico. Sua força muscular aumentou 30% nos últimos 6 meses. Sua capacidade de permanecer em pé com suporte duplicou. São avanços significativos, considerando a gravidade da lesão. Avanços que me mantêm preso a essa cadeira, murmurou Mateus. Dr. Henrique suspirou, sentando-se de frente para o paciente. Mateus, entendo sua frustração, mas preciso que compreenda que sua lesão afetou permanentemente certos nervos. Podemos melhorar sua qualidade de vida, aumentar sua mobilidade, mas certas limitações... Ontem eu dancei, interrompeu Mateus com intensidade no olhar. Por alguns minutos, com ajuda, mas dancei. Senti meu corpo se movendo de uma forma que não sentia há anos. Foi libertador. O médico o observou com interesse genuíno.
Como foi essa experiência exatamente? Sentiu dor e instabilidade? Senti que estava vivo de novo, respondeu Mateus simplesmente. Claro que foi difícil, minhas pernas tremiam, mas não senti que estava me forçando além do limite. Era como se meu corpo estivesse lembrando como se mover. Doutor. Henrique refletiu por um momento. Interessante. A música e o ritmo podem ativar circuitos neurais diferentes dos que trabalhamos na fisioterapia convencional. Há estudos recentes sobre neuroplasticidade e estímulos multissensoriais que sugerem... Ele parou, percebendo o olhar intenso de Mateus. Bem, não vou entrar em detalhes técnicos, mas talvez valha a pena explorar essa abordagem como complemento ao seu tratamento atual. Sério? Perguntou Mateus, surpreso com a abertura do médico. Sou cientista antes de tudo, Mateus. Se algo mostra resultados promissores, meu dever é investigar. Dr. Henrique fez uma pausa. No entanto, preciso avaliar essa metodologia pessoalmente, entender os princípios por trás dela, garantir que seja segura para o seu caso específico. Nesse momento, Ricardo Monteiro entrou na sala de fisioterapia, que ocupava uma ala inteira do apartamento, equipada com tecnologia de ponta e aparelhos. Importados. Como estamos hoje? Perguntou, tentando soar casual. Mas sua atenção era evidente. Estávamos justamente discutindo abordagens complementares ao tratamento, respondeu o Dr. Henrique diplomaticamente. Mateus me contou sobre uma experiência interessante com dança terapêutica. Ricardo franziu o senho. Aquela história da moça do baile? Henrique, não me diga que você está levando isso a sério. Na verdade, estou, respondeu o médico com tranquilidade. A neurociência da reabilitação está em constante evolução, Ricardo. Abordagens que combinam movimento rítmico, música e estímulos sociais têm mostrado resultados promissores em diversos estudos internacionais. Mas essa moça nem é médica, protestou Ricardo. É apenas uma professora de dança de algum projeto social. Um projeto que conta com a parceria de uma neurocientista, corrigiu Mateus. Ela mencionou ontem que trabalha com uma doutora Cecília, que coordena pesquisas sobre o método deles. Dr. Henrique arregalou os olhos. Cecília Prado, a especialista em neuroplasticidade e reabilitação motora? Não sei o sobrenome, admitiu Mateus. Por que você a conhece? Se for quem estou pensando, Cecília Prado é uma cientista brilhante. Publicou trabalhos revolucionários sobre regeneração neural após traumas. Trabalhava na USP, mas deixou a academia há alguns anos para se dedicar a pesquisas mais aplicadas. O médico parecia genuinamente intrigado. Se ela está envolvida nesse projeto, isso muda completamente o cenário. Ricardo observava a conversa, com desconfiança crescente. Henrique, não quero que meu filho seja cobaia de experimentos não comprovados. Pai, eu quero tentar, insistiu Mateus. O que tenho a perder? Estou cansado de ficar esperando milagres que nunca acontecem. Sugiro um meio termo, interveio o Dr. Henrique. Posso acompanhar Mateus em uma visita a esse instituto, avaliar a metodologia, conversar com a doutora Prado se realmente for ela, e então determinar se há benefícios potenciais para o caso específico. Do seu filho. Ricardo não parecia convencido, mas antes que pudesse responder, seu telefone tocou. Olhando para a tela, fez um gesto de desculpas. É seu avô, preciso atender. Afastando-se alguns passos, falou em voz baixa. Teodoro, bom dia. Sim, estou com ele agora. O quê? Já para hoje? Entendo. Estaremos lá. Desligando a chamada, voltou-se para o filho e o médico com expressão resignada. Meu pai agendou uma visita ao tal instituto para esta tarde. Aparentemente já enviou uma equipe preliminar que fez uma avaliação positiva do local. Hoje, exclamou Mateus, um sorriso se abrindo em seu rosto. Isso é incrível. Não se empolgue tanto, advertiu Ricardo. É apenas uma visita de reconhecimento. E vocês irão acompanhados por seguranças e pelo Dr. Henrique para garantir que tudo seja feito com segurança. Por mim, perfeito, concordou o médico, surpreendendo Ricardo. Estou genuinamente curioso para conhecer esse trabalho. No Instituto Passos, a notícia da visita iminente causou um frenesi de atividades.
Janaína e Cecília corriam para organizar o espaço, preparar documentação e instruir os alunos e voluntários. "Eles chegam em 2 horas", exclamou Janaína, enquanto tentava dar um aspecto mais profissional à recepção improvisada. "Como vamos preparar tudo a tempo?" "Calma", pediu Cecília, sempre mais centrada. "Temos o essencial, resultados reais. O resto é cosmético." Olhando ao redor, para as paredes descascadas e o piso de madeira gasto, acrescentou: "Embora um pouco de cosmética não fosse má ideia, queria que eles vissem a essência do nosso trabalho, não as limitações da nossa estrutura", suspirou Janaína. "E verão", garantiu Cecília, apertando o ombro da amiga, "porque essa essência está em cada criança que atravessa aquela porta. Está em você, Jana. Está na forma como transformamos limitações em possibilidades todos os dias." Janaína assentiu, recuperando a confiança. "Você tem razão. Vamos mostrar a eles exatamente quem somos e o que fazemos, sem disfarces, sem pretensões." Enquanto as 2 mulheres preparavam o instituto para a importante visita, do outro lado da cidade, Teodoro Monteiro analisava o relatório preliminar que sua equipe havia preparado sobre o Instituto Passos e seus fundadores. "Interessante", murmurou, passando os olhos pelas informações. "Muito interessante, de fato." Paulo, seu assistente, aguardava em silêncio, conhecendo bem os hábitos do patrão. "Esta doutora Cecília Prado", continuou Teodoro, "tem credenciais impressionantes. Formada pela USP, doutorado em Harvard, pós-doutorado no Instituto Max Planck na Alemanha. Publicou mais de 50 artigos em revistas científicas de alto impacto. Por que alguém com esse currículo estaria envolvida em um projeto social no Bom Retiro? Segundo nossa investigação, senhor, ela perdeu o filho em um acidente de carro há 7 anos. O menino ficou tetraplégico e, após 2 anos de tratamentos convencionais sem grandes avanços, faleceu de complicações respiratórias. Desde então, ela redirecionou sua carreira para pesquisas aplicadas em neuroreabilitação. Teodoro assentiu lentamente. "E a senhorita Oliveira?" Formada em dança pela Universidade Anhembi Morumbi, com especialização em educação inclusiva pela PUC-SP. Trabalhou como voluntária em hospitais infantis por 5 anos, antes de fundar o Instituto Passos. Vem de família humilde do interior de São Paulo. Pai metalúrgico aposentado, mãe professora de escola pública, ficha limpa, nunca se envolveu em escândalos ou atividades suspeitas. "Os resultados do Instituto são verificáveis?" "Sim, senhor. Acompanhamos os prontuários de 10 pacientes aleatórios, com autorização dos responsáveis, e confirmamos melhorias significativas em todos os casos. A metodologia desenvolvida pela senhorita Oliveira, em conjunto com a doutora Prado, está sendo documentada cientificamente e já foi citada em 2 publicações internacionais como um estudo de caso promissor." Teodoro recostou-se em sua cadeira, contemplativo. "E a situação financeira?" "Crítica", respondeu Paulo. "O Instituto sobrevive de doações esporádicas e um pequeno apoio da Secretaria Municipal de Cultura. O aluguel do espaço está 2 meses atrasado. E os equipamentos necessários para a continuidade da pesquisa estão fora do alcance orçamentário deles. Sem uma injeção significativa de recursos, terão que encerrar as atividades em menos de 1 mês. "Entendo." Teodoro fechou a pasta, sua decisão já formada. "Prepare o carro. Quero ver esse instituto pessoalmente." "O senhor também vai?" perguntou Paulo surpreso. "Pensei que apenas seu filho e seu neto fariam a visita." "Mudei de ideia", respondeu Teodoro, levantando-se. "Quando algo potencialmente valioso aparece no meu caminho, gosto de avaliá-lo com meus próprios olhos, especialmente quando envolve meu neto." E assim, os destinos de 2 famílias completamente diferentes começavam a se entrelaçar de forma ainda mais profunda, unidas pelo improvável, a dança que desafiava limites e transformava vidas. A chegada dos Monteiro ao Bom Retiro causou comoção. 2 SUVs blindadas e um carro de apoio com seguranças estacionaram em frente ao modesto galpão do Instituto Passos, atraindo olhares curiosos dos moradores e comerciantes locais. O contraste era gritante.
Veículos luxuosos em uma rua de comércio popular, onde pequenas lojas de roupas e restaurantes simples dominavam a paisagem. Do primeiro carro, desceram Ricardo e Dr. Henrique, que imediatamente se posicionaram para ajudar Mateus com sua cadeira de rodas. O jovem estava visivelmente ansioso, seus olhos percorrendo a fachada simples do instituto com uma mistura de curiosidade e apreensão. "Tem certeza que é aqui?" perguntou Ricardo, olhando com desconfiança para o prédio de 2 andares com pintura desgastada. Uma placa modesta anunciava: Instituto Passos, Dança e Reabilitação Neuromotora. "Segundo o endereço, sim", confirmou o segurança que abria a porta para eles. Para surpresa de todos, a terceira SUV se abriu, revelando Teodoro Monteiro em pessoa. O patriarca raramente se aventurava em bairros populares de São Paulo, preferindo conduzir seus negócios do conforto de seus escritórios na Avenida Paulista ou de sua mansão no Jardim Europa. "Pai, não esperava que viesse pessoalmente", comentou Ricardo, ajustando instintivamente a gravata. "Algumas coisas merecem minha atenção direta", respondeu Teodoro secamente, observando o entorno com olhos analíticos, principalmente quando envolvem o futuro de Mateus. No interior do instituto, Janaína dava as últimas instruções para a equipe e os alunos presentes. Havia decidido manter a programação normal, com algumas das crianças tendo suas aulas regulares durante a visita. "Sejam naturais", pediu aos jovens instrutores voluntários e às crianças. "Não tentem impressionar ninguém. O que fazemos aqui já é impressionante por si só." Cecília ajustava nervosamente os pôsteres científicos que haviam preparado, mostrando os resultados preliminares das pesquisas e gráficos comparativos entre metodologias convencionais e a desenvolvida no Instituto. "Acha que eles vão entender o valor científico do que fazemos?" perguntou a neurocientista, preocupada com a receptividade de empresários à pesquisa de base. "Se não entenderem, faremos com que entendam", respondeu Janaína com determinação. "Não estamos pedindo caridade, estamos oferecendo uma parceria com resultados comprovados." O som da porta principal se abrindo interrompeu a conversa. Respirando fundo, Janaína caminhou até a recepção improvisada para receber os visitantes. Seu coração acelerou ao ver não apenas Mateus, mas 3 gerações de Monteiro adentrando seu pequeno reino. "Bem-vindos ao Instituto Passos", cumprimentou, mantendo a voz firme apesar do nervosismo. "É uma honra recebê-los." Seus olhos encontraram os de Mateus, que sorriu genuinamente, parecendo tão nervoso quanto ela. Havia algo diferente nele hoje, uma expectativa, uma fagulha de esperança que não estava presente na noite anterior. "Senhorita Oliveira", respondeu Teodoro, adiantando-se, "agradeço a disponibilidade em nos receber com tão pouco aviso prévio." "Para nós é uma oportunidade valiosa", disse ela, indicando o caminho. "Por favor, acompanhem-me. Preparamos uma pequena apresentação sobre nosso trabalho, e depois poderão observar algumas aulas em andamento." Enquanto caminhavam pelo corredor principal, decorado com fotografias de alunos em diferentes estágios de suas jornadas no instituto, Dr. Henrique observava tudo com interesse genuíno. Para Ricardo, no entanto, cada detalhe parecia confirmar suas suspeitas. Piso de madeira gasto, paredes que precisavam de pintura, equipamentos básicos que em nada se comparavam aos disponíveis nas clínicas de reabilitação de elite que Mateus frequentava. Chegaram a uma sala onde Cecília os aguardava, ao lado de uma mesa com documentos organizados e um pequeno laptop preparado para uma apresentação. "Esta é a doutora Cecília Prado", apresentou Janaína, "neurocientista e pesquisadora responsável pela base científica de nossa metodologia." Dr. Henrique não conseguiu esconder sua surpresa. "Doutora Prado, é uma honra conhecê-la pessoalmente. Sou um grande admirador de seu trabalho sobre neuroplasticidade após traumas espinhais." Cecília sorriu, estendendo a mão. "Dr. Mendonça, não é? Li seu artigo sobre estimulação elétrica em lesões incompletas da medula. Contribuição valiosa para o campo." Enquanto os 2 cientistas iniciavam uma conversa técnica, Janaína voltou sua atenção para Mateus.
Como está se sentindo hoje? Perguntou em voz baixa, enquanto os outros se acomodavam para a apresentação. Nervoso, admitiu ele. Mas, de um jeito bom, sabe? Como se algo importante estivesse prestes a acontecer. Ela sorriu, entendendo perfeitamente o sentimento. É exatamente assim que todas as nossas crianças se sentem no primeiro dia. É o começo de uma jornada. A apresentação começou com Cecília, explicando os fundamentos neurológicos do método desenvolvido no Instituto. Com clareza impressionante, ela descreveu como a combinação de movimento rítmico, música e estímulo social criava condições ideais para a formação de novos caminhos neurais em cérebros afetados por traumas. O que fazemos aqui, explicou, a cientista, não é apenas ensinar dança. Estamos literalmente reprogramando o cérebro para encontrar novas formas de se comunicar com o corpo. Dr. Henrique assentia, fazendo anotações ocasionais, claramente absorvido pela explicação. Ricardo mantinha uma expressão neutra, mas seus olhos revelavam que estava no mínimo intrigado. Teodoro, como sempre, era impossível de ler. E os resultados são mensuráveis? Perguntou o patriarca, indo direto ao ponto. Absolutamente, respondeu Cecília, passando para um slide com gráficos comparativos. Acompanhamos diversos indicadores: amplitude de movimento, força muscular, equilíbrio, coordenação motora fina e, talvez o mais importante, índices de independência funcional e bem-estar psicológico. Ela mostrou casos específicos com dados antes e depois da participação no programa, todos documentados com rigor científico. Os números eram impressionantes, mostrando melhorias significativas em praticamente todos os parâmetros avaliados. É importante ressaltar, acrescentou Janaína, que não substituímos tratamentos médicos convencionais. Nosso método funciona como complemento, potencializando os resultados da fisioterapia tradicional e outros tratamentos prescritos. Mateus ouvia tudo com atenção crescente. Cada palavra alimentava uma esperança que havia quase desaparecido, após 2 anos de tratamentos que prometiam muito e entregavam pouco. Gostaria de ver o método em prática, solicitou o Dr. Henrique. Claro, concordou Janaína, levantando-se. Neste momento, temos uma aula em andamento com nosso grupo intermediário. São adolescentes com diferentes tipos de limitações motoras, todos em tratamento conosco há pelo menos 6 meses. Conduziram o grupo até o salão principal. Um espaço amplo com espelhos em uma das paredes, barras de apoio instaladas em diferentes alturas e um sistema de som modesto. 8 adolescentes entre 12 e 17 anos participavam de uma atividade coordenada por um dos instrutores voluntários. Alguns usavam muletas, outros órteses nas pernas, e havia uma garota em cadeira de rodas semelhante à de Mateus. A música que tocava era uma versão instrumental de uma canção pop conhecida, com batida marcada que facilitava a contagem dos passos. Os jovens formavam um círculo, e cada um dentro de suas possibilidades reproduziam uma sequência de movimentos que claramente havia sido adaptada para suas capacidades individuais. O mais impressionante, porém, era a atmosfera. Não havia tensão, frustração, ou o olhar clínico geralmente associado a sessões de reabilitação. Os adolescentes riam, conversavam entre os movimentos, celebravam quando um colega conseguia executar algo particularmente desafiador. Incentivamos a socialização como parte fundamental do processo, explicou Janaína. O medo de ser julgado, de parecer estranho ou diferente, é um dos maiores obstáculos para pessoas com limitações físicas. Aqui criamos um ambiente onde todos estão no mesmo barco, todos enfrentam desafios, todos celebram conquistas. Mateus observava a cena com uma emoção difícil de disfarçar. Seus olhos se fixaram particularmente na garota na cadeira de rodas, que conseguia executar movimentos fluidos com a parte superior do corpo, enquanto o outro adolescente, de muletas, ajudava ocasionalmente a movimentar sua cadeira no ritmo da música. Aquela é a Camila, apresentou Janaína, notando o interesse de Mateus. Lesão medular após um acidente de carro, há 3 anos. Quando chegou aqui, mal conseguia levantar,
os braços acima da cabeça. Agora! Ela fez um gesto indicando a garota, que naquele momento executava uma complexa sequência de movimentos com os braços, criando formas elegantes no ar. E ela... consegue ficar em pé? Perguntou Mateus hesitante. Por curtos períodos com... apoio, respondeu Janaína. Mas esse nunca foi o objetivo principal para ela. Camila queria recuperar a sensação de liberdade, de expressão através do movimento. E isso ela conquistou plenamente. A aula continuou por mais alguns minutos, até que o instrutor notou a presença dos visitantes e fez um sinal para os alunos. A música foi diminuída e o grupo se aproximou curioso sobre os desconhecidos elegantemente vestidos. Pessoal, estes são visitantes especiais que vieram conhecer nosso trabalho, apresentou Janaína. Este é Mateus, que está interessado em possivelmente se juntar a nós. Imediatamente os adolescentes cercaram Mateus, com uma naturalidade que surpreendeu os adultos presentes. Não havia o constrangimento ou a piedade velada que o jovem estava acostumado a receber, apenas curiosidade genuína e acolhimento. Você já dançou antes? Perguntou Lucas, o garoto de 12 anos que usava muletas. Um pouco, respondeu Mateus, ainda desconfortável com a atenção. Antes do meu acidente. Eu também, exclamou o menino animadamente. Fazia capoeira. Achei que nunca mais ia conseguir. Mas olha só, com surpreendente agilidade, apoiou as muletas em uma cadeira próxima e executou um movimento simplificado de ginga, mantendo o equilíbrio por alguns segundos antes de retornar ao apoio. A demonstração espontânea arrancou aplausos dos outros alunos e deixou Mateus visivelmente impressionado. Ricardo e Teodoro observavam a interação com expressões indecifráveis, enquanto o Dr. Henrique conversava em voz baixa com Cecília, fazendo perguntas técnicas sobre o caso específico de cada adolescente presente. Quer tentar algo hoje? Perguntou Camila a Mateus com a naturalidade de quem fazia um convite para tomar um café. A primeira vez é sempre a mais difícil, mas fica mais fácil depois, prometo. Mateus olhou para o pai, buscando aprovação. Ricardo parecia hesitante, mas Dr. Henrique interveio. Se você se sentir confortável, Mateus, acredito que uma breve experimentação, com supervisão adequada, seria extremamente informativa para avaliarmos a adequação do método ao seu caso. Era tudo o que o jovem precisava ouvir. Sim, eu gostaria de tentar. Um sorriso luminoso se abriu no rosto de Janaína. Ótimo. Vamos começar com algo simples. Ela fez um sinal para o instrutor, que mudou a música para algo mais lento, com um ritmo claramente marcado. Os adolescentes, naturalmente, formaram um semicírculo, deixando espaço para Mateus e Janaína no centro. Como ontem, vamos focar apenas em encontrar o seu ritmo, explicou ela, posicionando-se ao lado da cadeira de rodas. Não pense em dançar ainda. Apenas sinta a música e deixe seu corpo responder naturalmente. Com gestos suaves, começou a demonstrar movimentos simples com os braços, que Mateus conseguia reproduzir sem dificuldade. Gradualmente, incluiu pequenas inclinações do tronco, sempre respeitando os limites evidentes de sua mobilidade. Está sentindo o ritmo? Perguntou após alguns minutos. Mateus assentiu, surpreendentemente, relaxado. A atmosfera descontraída, tão diferente das sessões clínicas de fisioterapia, ajudava a diminuir a ansiedade que normalmente acompanhava qualquer tentativa de movimento. Quer tentar ficar em pé? Sugeriu Janaína, cautelosa. O jovem hesitou, lançando um olhar para Dr. Henrique, que assentiu discretamente. Com apoio apenas por um momento, especificou o médico aproximando-se. Vou ajudar também para garantir. Com o médico de um lado e Janaína do outro, Mateus iniciou o processo de se levantar. Seus braços tremiam com o esforço, e suas pernas, mesmo com os suportes, pareciam instáveis. Mas havia algo diferente. Desta vez, talvez a música, talvez a ausência de expectativas clínicas, talvez a energia coletiva dos outros jovens assistindo com torcida genuína. Quando finalmente conseguiu ficar em pé,
Um sorriso de pura alegria iluminou seu rosto. Não era apenas a conquista física, mas a sensação de fazer parte de algo maior, de uma comunidade que entendia exatamente o valor daquele simples ato. Agora, apenas balance suavemente, no ritmo, instruiu Janaína, ainda oferecendo apoio, mas permitindo que ele encontrasse seu próprio equilíbrio. Os outros, adolescentes, começaram a bater palmas no ritmo da música, criando uma base sonora que ajudava Mateus a sincronizar seus movimentos. Por quase 1 minuto inteiro, uma eternidade comparada às suas experiências anteriores, ele permaneceu em pé, movendo-se sutilmente com a música. Quando finalmente precisou retornar à cadeira, exausto pelo esforço, não havia desapontamento em seu rosto, apenas satisfação, e pela primeira vez em muito tempo, um vislumbre de possibilidades. Ricardo observava com lágrimas mal contidas, dividido entre o orgulho pelo filho e a confusão sobre como algo aparentemente tão simples havia produzido. Um resultado que milhões em tratamentos sofisticados não conseguiram. Um Mateus genuinamente feliz, engajado, presente. Teodoro mantinha sua postura impassível, mas seus olhos treinados não perdiam nenhum detalhe. A interação natural entre os jovens, a metodologia claramente estruturada por trás da aparente informalidade, o profissionalismo discreto de Janaína e a solidez científica representada por Cecília. Quando a demonstração terminou e os adolescentes se despediram calorosamente de Mateus, convidando-o a voltar para as aulas regulares, o grupo se retirou para uma sala menor para discutir suas impressões. Impressionante, foi a primeira palavra de Dr. Henrique. A abordagem holística, integrando aspectos físicos, neurológicos e psicossociais, é exatamente o que a literatura mais recente vem recomendando, mas raramente vejo implementada com tanta eficácia. E o custo operacional é surpreendentemente baixo, observou Teodoro, sempre atento ao aspecto financeiro. Sua equipe é formada principalmente por voluntários? Instrutores voluntários e alguns bolsistas da Faculdade de Fisioterapia da USP, confirmou Janaína. Nossa maior despesa é o aluguel do espaço e os equipamentos específicos para a pesquisa da doutora Cecília. Que resultados específicos esperam para casos como o de Mateus? Perguntou Ricardo, ainda cauteloso, mas visivelmente mais aberto à ideia. Cecília tomou a palavra, explicando em termos acessíveis como a metodologia poderia beneficiar lesões como a de Mateus, ressaltando sempre que o objetivo não era substituir tratamentos convencionais, mas complementá-los de forma sinérgica. O mais importante, concluiu a cientista, é que não trabalhamos com promessas de cura ou recuperação total. Trabalhamos com qualidade de vida, independência funcional e bem-estar psicológico. Qualquer ganho de mobilidade é celebrado, mas não é o único indicador de sucesso. Mateus, que havia permanecido em silêncio durante a discussão técnica, finalmente falou. Eu quero participar, não apenas como paciente ou beneficiário, ou seja lá como chamem. Quero fazer parte disso, quero ajudar outras pessoas como eu. Teodoro observou o neto com um interesse renovado. Era a primeira vez em 2 anos que o via demonstrando paixão por algo, planejando um futuro além da próxima sessão de fisioterapia. Senhor Monteiro, disse Janaína, dirigindo-se diretamente ao patriarca, não estamos pedindo caridade. Estamos propondo uma parceria. O Instituto Passos tem potencial para se tornar referência internacional em reabilitação neuromotora. O que nos falta são recursos para expandir, para documentar cientificamente nossos resultados, para treinar mais profissionais. Teodoro assentiu lentamente, sua decisão já tomada desde o momento em que vira a transformação no rosto do neto. Senhorita Oliveira, acompanhe-nos até nosso escritório amanhã às 10 horas. Meus advogados prepararão um contrato de parceria. A Fundação Monteiro assumirá o financiamento integral do Instituto Passos pelos próximos 5 anos, com possibilidade de renovação mediante avaliação de resultados. Um silêncio atônito tomou conta da sala. Janaína e Cecília trocaram olhares de incredulidade. Nem em seus sonhos mais otimistas esperavam uma resposta tão imediata.
e tão generosa. No entanto, continuou Teodoro, tenho uma condição não negociável. Ah, pensou Janaína, aí vem. O controle, a interferência, a tentativa de transformar o Instituto em mais uma peça do Império Monteiro. O Instituto permanecerá sob sua direção completa, declarou Teodoro, surpreendendo a todos. Sem interferência na metodologia, na equipe ou na filosofia de trabalho. O que vocês construíram aqui é valioso demais para ser diluído por burocracia corporativa. Janaína sentiu os joelhos fraquejarem. Senhor Monteiro, eu não sei o que dizer. Diga que aceita, sugeriu ele com um raro sorriso, e que está preparada para expandir, porque pretendo transformar o Instituto Passos em um centro de excelência internacional. Aceito, respondeu ela, com a voz embargada pela emoção. E prometo que não se arrependerá. Já estou vendo resultados, respondeu Teodoro, indicando Mateus com um gesto discreto. O jovem sorria, já conversando animadamente com o Dr. Henrique sobre como integrar as atividades do Instituto ao seu programa de reabilitação atual. Havia uma luz em seus olhos que há muito tempo estava apagada. Quando o grupo finalmente se preparava para sair, Janaína acompanhou Mateus até a porta. Obrigado, disse ele simplesmente. Não apenas por hoje, mas por ontem também. Por ter coragem de me dizer para levantar, quando todos ao meu redor me diziam para aceitar minhas limitações. Você fez todo o trabalho, respondeu ela. Eu só mostrei o caminho. Um caminho que não sabia que existia, completou ele. E agora quero ajudar outros a encontrá-lo também. Enquanto as SUVs luxuosas partiam, causando mais uma vez comoção na rua simples do Bom Retiro, Janaína permaneceu na porta do Instituto, observando-as desaparecerem no trânsito caótico de São Paulo. Conseguimos mesmo? Perguntou Cecília, juntando-se a ela ainda incrédula. Conseguimos, confirmou Janaína, lágrimas de alívio e felicidade escorrendo livremente. As crianças terão seu instituto, e eu... Ela parou, repentinamente consciente de algo que ainda não havia processado completamente. Você o quê? Instigou Cecília. Eu encontrei algo que não sabia que estava procurando, respondeu Janaína, pensando na conexão inesperada que sentira com Mateus. Não era apenas a satisfação de ver um paciente progredindo. Era algo mais profundo, mais pessoal. As duas amigas entraram novamente no instituto, onde os adolescentes as esperavam ansiosos por notícias. Quando Janaína anunciou que o instituto estava salvo, que poderiam não apenas continuar, mas expandir seu trabalho, a explosão de alegria foi ensurdecedora. No meio da celebração improvisada, Janaína se permitiu um momento de reflexão. Sua vida havia mudado drasticamente em menos de 24 horas, tudo porque tivera a coragem de invadir uma festa para a qual não fora convidada. O Instituto Passos continuaria a transformar vidas, e talvez uma dessas vidas transformadas seria a sua própria. 3 meses se passaram desde a visita dos Monteiro ao Instituto Passos. O que antes era um galpão modesto no Bom Retiro, agora estava em plena transformação. Andaimes cobriam parte da fachada, onde uma equipe trabalhava na renovação estrutural do prédio. No interior, novas salas estavam sendo equipadas com tecnologia de ponta para avaliação e monitoramento neuromotor. Janaína observava as mudanças com um misto de gratidão e ansiedade. A parceria com a Fundação Monteiro superara todas as expectativas iniciais. Teodoro não apenas cumprira sua promessa de financiamento integral, como ampliara o escopo do projeto, transformando o Instituto Passos em um centro de pesquisa e tratamento que em breve seria referência nacional. Ainda não consigo acreditar, comentou ela com Cecília, enquanto supervisavam a instalação de um sistema avançado de captura de movimento na sala principal. Às vezes, acordo achando que foi tudo um sonho. Um sonho com muito trabalho envolvido, respondeu a cientista, verificando as especificações técnicas do equipamento. Nunca trabalhei tanto na vida, nem mesmo durante meu doutorado em Harvard. Era verdade. Os últimos meses haviam sido de atividade frenética. Enquanto a estrutura física do Instituto se expandia, também cresciam as responsabilidades.
Novos profissionais foram contratados, protocolos de pesquisa elaborados, parcerias estabelecidas com universidades. O pequeno projeto social se transformava a passos largos em um centro de excelência. Como estão os preparativos para o simpósio? Perguntou Cecília, referindo-se ao evento internacional sobre neuroreabilitação que organizariam no mês seguinte, reunindo especialistas de diversos países. Sob controle até onde é possível, respondeu Janaína. Ainda não me acostumei com essa parte administrativa e acadêmica. Prefiro estar na sala com as crianças. E é por isso que você continua sendo essencial, afirmou Cecília. Enquanto eu cuido da parte científica, você mantém a alma do projeto viva. Sem a sua metodologia, sem o seu carisma com os pacientes, seríamos apenas mais um centro de reabilitação convencional. Janaína sorriu reconfortada. Nos momentos de maior pressão, questionava-se se ainda tinha lugar naquela nova configuração do Instituto, muito mais profissional e científica do que o projeto original que criara com tanto amor. Falando em pacientes, Mateus chega em 15 minutos para a sessão, lembrou consultando o relógio. Vou preparar a sala 2. Ele continua vindo 3 vezes por semana? Perguntou Cecília, impressionada com a dedicação do jovem. Sim, e não falta uma sessão. Mesmo com todos os compromissos da escola e os outros tratamentos, ele prioriza o tempo aqui. Janaína não conseguiu evitar um sorriso ao falar dele. A evolução dele tem sido incrível, Ceci, não apenas física, mas principalmente emocional. Cecília observou a amiga com interesse. E vocês dois? Somos amigos, cortou Janaína rapidamente. E terapeuta-paciente, nada. Mas, se você diz, respondeu a cientista, com um sorriso enigmático, antes de voltar sua atenção aos técnicos que instalavam o equipamento. Na verdade, a relação entre Janaína e Mateus havia evoluído para algo que escapava às definições convencionais. Não era apenas uma amizade, nem se resumia à dinâmica profissional-paciente. Era uma conexão profunda, baseada em admiração mútua e no reconhecimento de algo essencial que compartilhavam. A crença inabalável nas possibilidades humanas, além de qualquer limitação. Enquanto preparava a sala para a sessão, Janaína refletia sobre como Mateus havia se transformado nos últimos meses. O adolescente amargurado e descrente dera lugar a um jovem determinado, que não apenas focava em sua própria recuperação, mas se tornara um verdadeiro embaixador do Instituto, compartilhando sua experiência com outros pacientes e ajudando a desenvolver novas abordagens para casos semelhantes ao seu. Seu progresso físico também era notável. Embora ainda dependesse da cadeira de rodas para deslocamentos mais longos, conseguia agora ficar em pé por períodos cada vez maiores e dar passos com apoio mínimo. Mais importante que isso, havia redescoberto o prazer do movimento, incorporando a dança não apenas como terapia, mas como forma de expressão. O som de vozes no corredor indicou a chegada de Mateus. Para a surpresa de Janaína, ele não vinha sozinho. Ricardo Monteiro, seu pai, o acompanhava. Algo incomum, já que normalmente era apenas o motorista quem o trazia. Bom dia, Jana. Cumprimentou Mateus animadamente, manobrando sua cadeira com a habilidade que desenvolvera nos últimos meses. Estava usando aparelhos menores e mais leves nas pernas, um sinal do fortalecimento muscular que vinha conquistando. Bom dia. Mateus, Sr. Monteiro, que surpresa agradável, respondeu Janaína, notando a expressão séria de Ricardo. Precisamos conversar, senhorita Oliveira, disse ele direto como sempre, em particular se possível. Janaína trocou um olhar rápido, com Mateus que parecia tão surpreso quanto ela com a seriedade do pai. Claro. Mateus, por que não vai com o Felipe começar o aquecimento? Ele está na sala principal com a Camila. Assim que ficaram sozinhos, Ricardo respirou fundo como quem se prepara para uma confissão difícil. Senhorita Oliveira, Janaína, vim pessoalmente para agradecer. Agradecer? Repetiu ela confusa. Por devolver meu filho para mim, completou ele com emoção contida. Não apenas no sentido físico, embora os progressos sejam inegáveis, mas principalmente por devolver a pessoa que ele era, otimista, determinado, cheio de planos.
Janaína sorriu genuinamente tocada. Seu filho sempre teve essas qualidades, Sr. Monteiro. Elas apenas ficaram adormecidas por um tempo. E você as despertou. Ricardo fez uma pausa olhando ao redor para as instalações em reforma. Sabe, quando meu pai anunciou que financiaria este instituto, fui contra. Achei que era mais um de seus gestos impulsivos, motivado pelo desespero de ver o neto melhorar. E agora? Perguntou ela, curiosa com a mudança de perspectiva. Agora vejo que ele estava certo, como quase sempre. Ricardo sorriu levemente. Mateus não apenas está melhorando fisicamente, está se transformando em um jovem homem que me enche de orgulho. Ele fala em cursar medicina agora, especializar-se em reabilitação. Quer ajudar outros como ele. Ele tem todos os atributos para ser um excelente médico, concordou Janaína. Empatia, inteligência e, principalmente, a experiência pessoal que poucos profissionais possuem. Sim, concordou Ricardo, e isso me leva ao segundo motivo da minha visita. Vim convidá-la para um jantar em nossa casa no próximo sábado. Meu pai insiste em celebrar os primeiros 3 meses da parceria, e toda a família gostaria muito que você estivesse presente. Janaína hesitou por um momento. Entrar no território dos Monteiro, não mais como uma invasora, mas como convidada. Oficial representava cruzar uma linha que até então mantivera claramente delimitada. Seria uma honra, respondeu finalmente. Posso levar Cecília também? Ela é tão parte deste sucesso quanto eu. Claro, meu pai já estendeu o convite formalmente a ela. Na verdade, Ricardo pareceu levemente constrangido. Meu pai e a doutora Prado têm se reunido frequentemente para discutir a expansão da pesquisa. Ele parece bastante impressionado com ela. Janaína sorriu imaginando a improvável dupla que formavam o imponente Teodoro Monteiro e a dedicada Cecília Prado. Eles têm mais em comum do que parece à primeira vista. Ambos são visionários em seus campos. Aparentemente, concordou Ricardo consultando o relógio. Bem, não vou tomar mais seu tempo. Mateus ficará aqui pelas próximas 2 horas, como de costume? Sim. Temos a sessão de dança terapêutica agora, e depois ele participa do grupo de mentoria com os adolescentes mais novos. Ricardo assentiu, claramente orgulhoso. Ele fala muito sobre esse trabalho de mentoria. Parece significar muito. Para ele. Significa para todos nós, garantiu Janaína. Mateus tem um dom natural para conectar-se com as crianças, especialmente as que acabaram de passar por traumas. Ele oferece algo que nenhum de nós profissionais pode. A perspectiva de quem realmente entende o que estão passando. Após a saída de Ricardo, Janaína dirigiu-se à sala principal onde encontrou Mateus já engajado no aquecimento junto com outros 5 adolescentes. Observou-o por um momento, maravilhada com a transformação. Ele conduzia parte dos exercícios, demonstrando movimentos e incentivando os colegas com uma autoridade gentil que revelava seu crescimento não apenas físico, mas como pessoa. Jana, vem mostrar aquela sequência nova, chamou ele ao notá-la na porta. A sessão transcorreu com a energia habitual, música preenchendo o ambiente, enquanto cada participante explorava os limites e possibilidades de seus corpos. Ao final, quando os outros adolescentes se retiraram para um intervalo, Mateus permaneceu claramente querendo conversar. Meu pai te convidou para o jantar? Perguntou, uma certa ansiedade em sua voz. Sim, acabou de fazer o convite. Fiquei surpresa, confesso. Foi ideia minha, admitiu. Ele. Quer dizer, eu sugeri ao vovô e ele achou excelente. É importante para mim que você conheça minha família de verdade, não apenas no contexto profissional. Havia algo na maneira como ele disse isso que fez Janaína sentir um leve rubor nas faces. A relação deles sempre fora clara. Ela, a terapeuta, ele, o paciente. Mas à medida que Mateus evoluía e se tornava mais independente, essa dinâmica mudava sutilmente. Será um prazer conhecer sua família melhor, respondeu ela, mantendo o tom profissional. E ver sua casa, claro. É um mausoléu, brincou ele, rolando os olhos, cheio de antiguidades que ninguém pode tocar e móveis desconfortáveis que custam mais que carros. Janaína riu,
imaginando o contraste entre sua própria vida simples e o luxo da mansão dos Monteiro. Vou me sentir como uma personagem de conto de fadas, visitando o castelo. Você seria a fada madrinha, então, rebateu ele sorrindo. Aquela que transformou a vida do príncipe prisioneiro. Não seja exagerado, respondeu ela, tocando levemente seu ombro. Você não era prisioneiro de nada, além de suas próprias limitações mentais. E quanto ao príncipe, bem, isso é debatível. Os dois riram, compartilhando aquela cumplicidade que se desenvolvera naturalmente entre eles. Por um momento, Janaína se permitiu ver além do paciente, além do jovem, herdeiro dos Monteiro. Viu apenas Mateus, inteligente, sensível, determinado e, sim, cada dia mais atraente à medida que recuperava sua confiança e vitalidade. O pensamento a assustou. Cruzar essa linha seria não apenas antiético profissionalmente, mas potencialmente desastroso para tudo que haviam construído. Recompondo-se rapidamente, consultou o relógio. Está na hora do grupo de mentoria. Os pequenos já devem estar chegando. Durante as 2 horas seguintes, observou Mateus trabalhando com 3 crianças recém-chegadas ao instituto. Com paciência infinita, compartilhava sua própria experiência, demonstrava exercícios adaptados e, principalmente, oferecia algo que nenhum tratamento médico podia proporcionar: esperança encarnada, a prova viva de que o progresso era possível. Ao final do dia, quando o instituto já estava quase vazio, Janaína encontrou Cecília em seu escritório, ainda trabalhando, em um artigo científico sobre os resultados preliminares de sua pesquisa. Vai para casa, Ceci, repreendeu gentilmente. Já passa das 8. Só mais um parágrafo, respondeu a cientista, sem desviar os olhos da tela. Este artigo pode colocar nossa metodologia no mapa internacional da neuroreabilitação. O que não acontecerá se você adoecer de exaustão, rebateu Janaína, fechando gentilmente o laptop da amiga. Além disso, precisamos conversar sobre o jantar na casa dos Monteiro. Isso capturou a atenção de Cecília. Ah, então Ricardo falou com você? Teodoro me convidou há 2 dias. E você não me contou? Queria que fosse uma surpresa, admitiu Cecília. Além disso, tenho passado tanto tempo discutindo a expansão do projeto com Teodoro que achei que você pudesse pensar. Que vocês dois estão se aproximando mais do que profissionalmente? Completou Janaína com um sorriso malicioso. É exatamente o que estou pensando agora. Cecília corou levemente, algo raro para a cientista sempre composta. Não seja ridícula. Teodoro é apenas um parceiro de projeto que compartilha minha visão sobre o potencial da neuroreabilitação inovadora. Um parceiro de projeto que te liga pessoalmente 3 vezes por semana e manda flores ao laboratório, provocou Janaína. As flores eram para celebrar a aprovação do nosso primeiro artigo conjunto, defendeu-se Cecília, arrumando nervosamente os papéis sobre a mesa. E as ligações são estritamente relacionadas ao planejamento do novo centro de pesquisa. Se você diz, devolveu Janaína, usando exatamente o mesmo tom que a amiga usara mais cedo ao comentar sobre ela e Mateus. As duas se entreolharam e caíram na risada. A tensão dos últimos dias se dissipando momentaneamente. Estamos em território perigoso, não estamos? Perguntou Cecília subitamente séria. Completamente, concordou Janaína, mas quando na vida fizemos apenas o que era seguro? A pergunta pairou no ar, enquanto deixavam o instituto juntas, caminhando pela noite amena do Bom Retiro. O bairro continuava o mesmo. Lojas populares, restaurantes simples, a vida pulsante das ruas, mas elas haviam mudado. Em apenas 3 meses, seus horizontes se expandiram de formas que nunca haviam imaginado. No sábado seguinte, Janaína se encontrou diante do espelho de seu pequeno apartamento, mais nervosa do que gostaria de admitir. Após experimentar e descartar quase todas as roupas que possuía, decidiu-se por um vestido azul marinho simples, mas elegante, complementado por um único acessório, um colar de prata que pertencera à sua avó. Cecília passou para buscá-la em um táxi, igualmente elegante em um conjunto de calça e blazer cinza. Pronta para entrar na Toca do Leão,
brincou a cientista, enquanto o táxi se dirigia para o Jardim Europa, um dos bairros mais exclusivos de São Paulo. Acho que já passamos dessa fase quando invadi a festa deles, respondeu Janaína, tentando disfarçar o nervosismo. Agora é só conhecer o território inimigo. Eles não são inimigos, Jana, corrigiu Cecília suavemente. Nunca foram. São apenas pessoas que vivem em uma realidade muito diferente da nossa. Realidades que nunca deveriam se cruzar, segundo as regras não escritas desta cidade, completou Janaína, observando pela janela enquanto deixavam o centro caótico e entravam nos bairros arborizados, onde mansões se escondiam atrás de muros altos. Quando finalmente chegaram ao seu destino, mesmo preparada para o luxo, Janaína não pôde evitar a surpresa. A propriedade dos Monteiro ocupava quase um quarteirão inteiro, cercada por muros elegantes e um portão imponente onde seguranças controlavam o acesso. O jardim frontal, impecavelmente cuidado, conduzia a uma mansão em estilo neoclássico, que mais parecia um pequeno palácio. Respire fundo, aconselhou Cecília, notando a expressão da amiga. Lembre-se que você transformou a vida do neto deles. Isso te dá mais valor naquela casa do que qualquer título ou fortuna. Foram recebidas por um mordomo que as conduziu através de um hall de entrada impressionante, com piso de mármore, e uma escadaria central digna de filmes. Na ampla sala de estar, a família Monteiro aguardava. Teodoro, Ricardo e sua esposa Elisa, Carolina, e, claro, Mateus, cujo rosto se iluminou ao vê-las. Bem-vindas à nossa casa, cumprimentou Teodoro, adiantando-se para recebê-las com uma formalidade calorosa que surpreendeu Janaína. É um prazer, finalmente, retribuir a hospitalidade que sempre recebemos no Instituto. A noite transcorreu de forma surpreendentemente agradável. O jantar, servido em uma sala de refeições que poderia acomodar facilmente 20 pessoas, foi requintado sem ser ostensivo. A conversa fluiu naturalmente, centrada principalmente nas conquistas recentes do Instituto e nos planos futuros para o centro de pesquisa. Janaína observava fascinada a dinâmica familiar dos Monteiro. Por trás da fachada de perfeição aristocrática, percebia as mesmas complexidades, tensões e afetos de qualquer família. Ricardo, sempre formal em público, relaxava visivelmente no ambiente doméstico. Elisa, que Janaína mal conhecia, revelou-se uma mulher inteligente e articulada, genuinamente interessada no trabalho do Instituto. Carolina, a prima de Mateus, mantinha um humor irreverente que quebrava qualquer tensão remanescente. E Teodoro? Bem, o patriarca da família era uma revelação constante. Em seu território, mostrava-se um anfitrião atencioso e um avô orgulhoso, cujos olhos seguiam Mateus com evidente satisfação a cada demonstração de independência e confiança. Após o jantar, enquanto os outros se retiraram para o terraço para o café, Mateus convidou Janaína para conhecer o resto da casa. Tenho algo especial para te mostrar, disse ele, guiando sua cadeira pelos corredores elegantes da mansão. Chegaram a uma área que claramente fora recentemente reformada. Quando Mateus abriu a porta, Janaína não pôde conter uma exclamação de surpresa. Era uma sala de dança completa, com piso apropriado, espelhos, barras e até mesmo um sistema de som sofisticado. Mandei construir depois que comecei no instituto, explicou ele, observando a reação dela. Pratico aqui todos os dias, além das sessões com você. Mateus, isso é incrível, respondeu ela, genuinamente impressionada com a dedicação. Agora entendo. Por que tem progredido tão rapidamente? É mais que um espaço para exercícios, continuou ele, movendo-se para o centro da sala. É o primeiro lugar na casa que sinto que é verdadeiramente meu. Não a suíte médica que instalaram depois do acidente, nem o quarto adaptado que me faz sentir como um paciente. Aqui sou apenas eu, descobrindo do que meu corpo é capaz. Havia uma vulnerabilidade em sua voz que tocou Janaína profundamente. Sem pensar, estendeu a mão para ele. Mostra o que tem praticado. Com um sorriso, Mateus se posicionou próximo à barra,
Com um movimento fluido que demonstrava as horas de prática, ergueu-se da cadeira e ficou em pé, apoiando-se apenas levemente na barra. Impressionada? Perguntou com um sorriso travesso. Muito, admitiu ela, observando a estabilidade que ele demonstrava algo impensável 3 meses antes. Ainda não é o suficiente, disse ele concentrado. Quero poder dançar com você sem apoio nenhum. Esse é meu objetivo. A declaração pairou no ar entre eles, carregada de significados que iam além da conquista física. Janaína sentiu aquela conexão especial fortalecer-se, aquele entendimento, mútuo que transcendia palavras. Você vai conseguir, garantiu ela. Tenho certeza disso. Naquele momento, sob as luzes suaves da sala de dança particular na mansão dos Monteiro, 2 mundos que nunca deveriam ter se encontrado, não apenas se tocavam, começavam a se fundir, abrindo possibilidades que nenhum dos 2 poderia ter imaginado antes daquela noite no Teatro Municipal, quando uma simples frase mudara tudo. Levante e dance comigo. O dia da inauguração do novo Centro de Reabilitação e Pesquisa Passos finalmente chegou, exatamente um ano após aquele encontro improvável no baile de inverno da Fundação Monteiro. O que antes era um galpão modesto no Bom Retiro, havia se transformado em um complexo impressionante, que ocupava quase um quarteirão inteiro, com arquitetura moderna que combinava funcionalidade e beleza. Janaína contemplava a fachada do novo edifício, ainda mal acreditando na transformação. O nome Instituto Passos brilhava em letras metálicas discretas, acompanhado pelo símbolo que ela mesma desenhara anos atrás, uma figura humana em movimento representando a jornada da limitação para a possibilidade. Nervosa? Perguntou Cecília, juntando-se a ela na entrada. A cientista estava elegante em um terno azul marinho, pronta para receber as autoridades e pesquisadores internacionais que participariam da cerimônia. Aterrorizada seria a palavra, confessou Janaína, ajustando nervosamente o vestido verde esmeralda que escolhera para a ocasião. Nunca imaginei que falaria para um auditório cheio de cientistas, médicos e jornalistas. Você é a alma deste projeto, lembrou Cecília, apertando seu braço gentilmente. Ninguém poderia representá-lo melhor. O último ano havia sido de transformações intensas, não apenas para o Instituto, mas para todos envolvidos. Parceria com a Fundação Monteiro expandira-se muito além do financiamento inicial. O projeto agora incluía um programa de formação para profissionais de saúde, parcerias com universidades nacionais e internacionais e um centro de pesquisa dedicado ao desenvolvimento de novas abordagens em neuroreabilitação. Mas o coração do Instituto Passos continuava o mesmo. A metodologia inovadora de Janaína, que combinava dança, expressão corporal e princípios neurocientíficos para ajudar pessoas com limitações físicas a redescobrirem suas possibilidades. Os primeiros convidados estão chegando, alertou um dos assistentes, interrompendo os pensamentos de Janaína. Ela respirou fundo, preparando-se para receber a onda de visitantes ilustres. Entre os convidados especiais estavam representantes da Organização Mundial de Saúde, pesquisadores de centros de reabilitação internacionais, autoridades do governo brasileiro e, claro, importantes figuras do mundo empresarial. Muitos dos quais haviam se tornado parceiros do projeto após o exemplo dos Monteiro. A família Monteiro chegaria um pouco mais tarde. Teodoro, agora presidente do Conselho Consultivo do Instituto, havia mencionado que tinham uma surpresa especial, planejada para a cerimônia. Janaína não fazia ideia do que poderia ser, mas vindo de Teodoro, sabia que seria algo grandioso. Sua relação com a família evoluíra de forma surpreendente durante o último ano. O que começara como uma parceria formal transformara-se em laços genuínos de amizade e respeito mútuo. Teodoro e Cecília haviam desenvolvido uma cumplicidade profissional que ocasionalmente mostrava sinais de algo mais pessoal, embora ambos mantivessem uma discrição impecável a respeito. Ricardo e Elisa tornaram-se apoiadores, entusiasmados não apenas do Instituto, mas de diversas iniciativas de acessibilidade em São Paulo,
usando a influência da família para abrir portas que antes pareciam permanentemente fechadas para projetos sociais. E Mateus? Bem, Mateus era um capítulo à parte. O progresso do jovem no último ano fora nada menos que extraordinário. Embora ainda utilizasse apoios leves nas pernas para longas distâncias, conseguia agora caminhar de forma independente por períodos consideráveis, e sua paixão pela dança evoluíra de terapia para verdadeira expressão artística. Mais impressionante ainda era sua transformação como pessoa. Aos 18 anos recém-completados, não era mais o adolescente amargurado preso em uma cadeira de rodas. Tornara-se um jovem determinado que usava sua própria experiência para inspirar outros. Além de participar ativamente das atividades do Instituto, como mentor de crianças e adolescentes, iniciara seus estudos em medicina, determinado a se especializar em neuroreabilitação. A relação entre Janaína e Mateus também se transformara ao longo do ano. O que começara como uma dinâmica terapeuta-paciente evoluíra para uma amizade profunda e, nos últimos meses, para algo que ambos ainda hesitavam em definir. A diferença de idade, ela com 26, ele com 18, e o histórico profissional entre eles criavam uma complexidade que ambos tratavam com cautela e respeito. À medida que o auditório começava a se encher, Janaína verificava nervosamente os detalhes finais da apresentação. O evento incluiria não apenas discursos formais, mas também demonstrações práticas da metodologia, com participação de alguns dos casos mais bem-sucedidos do Instituto. Chegaram, anunciou Cecília, espiando pela porta lateral do auditório. Janaína sentiu o coração acelerar ao ver a família Monteiro entrando no saguão principal. Teodoro liderava o grupo, imponente como sempre em seu terno impecável, seguido por Ricardo e Elisa. Carolina vinha logo atrás, animada como sempre, carregando um buquê de flores que provavelmente seria para Janaína ou Cecília. Mas foi a última pessoa do grupo que capturou completamente sua atenção. Mateus entrou caminhando, sem cadeira de rodas, sem apoios visíveis nas pernas, usando apenas uma bengala discreta que parecia mais um acessório elegante do que um suporte necessário. Vestia um terno azul perfeitamente cortado, e seu rosto exibia uma mistura de orgulho e nervosismo. Meu Deus, sussurrou Janaína levando a mão à boca. Ele conseguiu. Esta era a surpresa, explicou Cecília, igualmente emocionada. Ele vem treinando em segredo nas últimas semanas. Queria que fosse perfeito para hoje. Janaína não conseguiu conter as lágrimas que brotavam em seus olhos. Lembrava-se vividamente daquele primeiro momento no Teatro Municipal, quando Mateus mal conseguira ficar em pé por alguns segundos. E agora, ali estava ele, caminhando com uma confiança que parecia impossível um ano atrás. Quando seus olhares se encontraram através do saguão lotado, tudo ao redor pareceu desaparecer. Havia tanto a ser dito, tantas emoções compartilhadas, naquele simples olhar, que palavras seriam inadequadas. A cerimônia de inauguração começou pontualmente às 10 horas. O auditório, com capacidade para 300 pessoas, estava completamente lotado. Na primeira fileira, a família Monteiro ocupava lugares de honra, junto com autoridades e principais parceiros do projeto. Teodoro foi o primeiro a discursar, apresentando oficialmente o novo Centro de Reabilitação e Pesquisa Passos para o Mundo. Com a eloquência de quem passara a vida em reuniões de conselho e eventos corporativos, o patriarca falou sobre o impacto social do projeto, os avanços científicos já alcançados e, em um momento de rara vulnerabilidade pública, o significado pessoal que o Instituto tinha para sua família. Quando meu neto sofreu o acidente que mudou sua vida, usei todo o poder e recursos à minha disposição para encontrar as melhores soluções médicas do mundo, contou ele, sua voz normalmente, firme e levemente embargada. Contratei especialistas renomados, adquiri os equipamentos mais avançados, financiei pesquisas promissoras. Mas foi apenas quando uma jovem professora de dança teve a coragem de invadir um evento para o qual não fora convidada que realmente encontramos esperança.
O auditório inteiro riu, inclusive Janaína, que aguardava nos bastidores sua vez de falar. O Instituto Passos me ensinou uma lição valiosa, continuou Teodoro, que às vezes as maiores inovações não vêm de laboratórios caros ou instituições tradicionais, mas de pessoas apaixonadas que se recusam a aceitar limitações, sejam elas físicas, financeiras ou sociais. Após o discurso de Teodoro, foi a vez de Cecília apresentar os resultados científicos alcançados no primeiro ano do projeto. Com dados impressionantes e casos documentados, a cientista demonstrou como a metodologia desenvolvida no Instituto estava redefinindo paradigmas na reabilitação neuromotora. Nossos resultados mostram uma taxa de recuperação funcional 32% superior aos métodos convencionais, explicou ela, apontando para gráficos comparativos. Mais significativo ainda, os índices de bem-estar psicológico e qualidade de vida subjetiva apresentam melhoras de até 47% em pacientes que participam do programa por pelo menos 6 meses. Finalmente, chegou o momento de Janaína. Respirando fundo para controlar o nervosismo, ela caminhou até o palco, onde foi recebida com aplausos calorosos. "Bom dia a todos", começou, sua voz mais firme do que esperava. "Há 5 anos comecei o Instituto Passos em uma pequena sala emprestada, com um único espelho rachado e um sistema de som que falhava constantemente. Tinha apenas uma certeza, que a dança poderia ser mais que uma forma de arte. Poderia ser um caminho para a reconexão entre mente e corpo, especialmente para aqueles que enfrentavam limitações físicas. Enquanto falava sobre o desenvolvimento da metodologia, os desafios iniciais e as primeiras descobertas, Janaína observava Mateus na primeira fileira. Seus olhos não a deixavam por um segundo, transmitindo um orgulho que aquecia seu coração. "Hoje, não quero falar apenas sobre ciência ou resultados", continuou ela. "Quero falar sobre possibilidades, sobre o que acontece quando paramos de definir pessoas por suas limitações e começamos a enxergar seus potenciais. Sobre o poder transformador de 4 palavras simples: levante e dance comigo." Ao pronunciar essa frase, Janaína viu Mateus sorrir, reconhecendo as palavras que haviam mudado suas vidas. Em vez de continuar falando, gostaria de mostrar a vocês o que realmente fazemos aqui, anunciou ela. Convidamos alguns de nossos alunos para uma breve demonstração. As luzes do auditório diminuíram suavemente, enquanto um grupo de 8 pessoas entrava no palco. Crianças, adolescentes e adultos, cada um com diferentes tipos de limitações físicas. Entre eles estava Lucas, agora com 13 anos, que havia trocado as muletas por órteses leves que mal se notavam sob a calça. A música começou, uma composição especialmente criada para a ocasião, combinando elementos de ritmos brasileiros com uma estrutura que facilitava a sincronia dos movimentos. O grupo iniciou uma coreografia cuidadosamente adaptada, onde cada participante executava movimentos de acordo com suas possibilidades individuais, criando um conjunto harmônico e profundamente emocionante. Não era uma apresentação de dança convencional, focada em técnica perfeita ou virtuosismo. Era uma celebração do movimento possível, da expressão autêntica, da superação individual que se tornava coletiva. Quando a música atingiu seu crescendo final, aconteceu o momento que ninguém esperava. Mateus levantou-se de seu lugar, na primeira fileira, e, deixando a bengala para trás, caminhou até o palco. Cada passo era deliberado, cuidadoso, mas surpreendentemente firme. Um murmúrio percorreu o auditório. Muitos dos presentes conheciam a história do neto de Teodoro Monteiro, mas poucos haviam testemunhado sua transformação completa. Janaína observava, paralisada pela surpresa e emoção, enquanto Mateus subia os degraus laterais do palco e se posicionava no centro do grupo. Com um sinal para o técnico de som, uma nova música começou, a mesma valsa que tocava no Teatro Municipal na noite em que se conheceram. Com um olhar que pedia permissão e ao mesmo tempo fazia um convite, Mateus estendeu a mão para Janaína. "Levante e dance comigo", disse ele, alto o suficiente para que as primeiras fileiras ouvissem, provocando sorrisos emocionados.
Sem hesitação, Janaína avançou tomando sua mão. Os dois começaram a dançar, movendo-se em perfeita sintonia. Não era uma dança elaborada, eram passos simples de valsa, adaptados para o equilíbrio ainda em desenvolvimento de Mateus. Mas a conexão entre eles, a fluidez dos movimentos e a pura alegria estampada em seus rostos transformavam aquele momento em algo mágico. Aos poucos, os outros participantes se juntaram à dança, cada um à sua maneira, criando um caleidoscópio de movimentos que representava perfeitamente a essência do Instituto Passos. Diversidade, possibilidade, celebração da individualidade dentro da coletividade. Quando a música chegou ao fim, o auditório inteiro se levantou em uma ovação emocionada. Lágrimas podiam ser vistas não apenas nos rostos dos familiares e amigos, mas também nos de médicos renomados, cientistas respeitados e até mesmo nos de jornalistas supostamente imparciais. Teodoro Monteiro, sempre tão controlado, não fazia questão de esconder a emoção que transbordava em seus olhos, enquanto aplaudia de pé, observando seu neto abraçar Janaína no centro do palco. Após os aplausos, quando todos voltaram a seus lugares para a continuação da cerimônia, Mateus permaneceu no palco ao lado de Janaína. Não estava programado que ele falasse, mas com um gesto respeitoso pediu o microfone. Não planejei dizer nada hoje, começou ele, sua voz firme apesar da emoção visível. Mas sinto que preciso compartilhar algo com todos vocês, especialmente com aqueles que enfrentam desafios semelhantes aos que enfrentei e ainda enfrento. O auditório silenciou completamente, capturado pela autenticidade do jovem. Há um ano, eu estava convencido de que minha vida havia acabado, que o acidente havia roubado não apenas minha mobilidade, mas meu futuro, meus sonhos, minha identidade. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Janaína. Então alguém teve a coragem de me ver, não como um caso perdido, mas como uma pessoa com possibilidades inexploradas. Alguém que não ofereceu pena, mas um convite para redescobrir quem eu poderia ser. Mateus deu alguns passos pelo palco, demonstrando com orgulho seu progresso. Não estou aqui para dizer que milagres acontecem ou que determinação supera qualquer obstáculo. Sei que cada corpo é único, cada lesão é diferente, cada jornada é pessoal. O que quero dizer é que possibilidades existem, muitas vezes em lugares e formas que nunca imaginamos. Sua voz ganhou força e convicção à medida que continuava. O Instituto Passos não me devolveu exatamente o que perdi. Fez algo mais valioso. Me ajudou a descobrir uma nova versão de mim mesmo. Uma versão que não é definida pelo que não posso fazer, mas pelo que posso. Uma versão que encontrou propósito não apenas na própria recuperação, mas em ajudar outros em jornadas semelhantes. Olhando diretamente para as câmeras que transmitiam o evento para instituições parceiras em todo o país, Mateus concluiu: se você está assistindo isso e enfrentando seus próprios desafios, quero que saiba uma coisa: sua história não acabou. Talvez tenha tomado um rumo inesperado, doloroso, assustador, mas novos capítulos estão esperando para serem escritos. E você? Não seus médicos, não sua família, não suas limitações. Você é o autor dessa história. Quando Mateus terminou, não havia um olho seco no auditório. O impacto de suas palavras, combinado com sua presença física, que por si só representava um testemunho de possibilidade, criou um momento que todos os presentes sabiam que recordariam por muito tempo. A cerimônia continuou com a parte formal de inauguração, o tradicional corte de fita e a abertura oficial das instalações para visitação. Jornalistas circulavam entrevistando especialistas, pacientes e familiares, enquanto grupos guiados conheciam os diferentes setores do novo centro. No final da tarde, quando a maioria dos convidados já havia partido, Janaína encontrou um momento de quietude em uma das novas salas de dança. Exausta física e emocionalmente, sentou-se no chão de madeira polida, absorvendo tudo o que acontecera. Posso me juntar a você? Perguntou Mateus, aparecendo